Terceira questão de matemática da FUVEST 2024, ela nos apresenta uma parábola e esta parábola tem esse aspecto de y igual a x² e a reta R dada pela equação ax mais by mais c igual a zero, onde a, b e c são constantes reais. Denote por O a origem do sistema de coordenadas cartesiano. E aí ele informa para nós que se A, B e C forem esses números aí, 2, menos 1 e 3, determine todos os pontos do plano cartesiano que pertencem simultaneamente à reta e à parábola. Bom, gente, para pertencer retas e parábolas, né, nós temos aqueles clássicos esquemas. Então, se eu tenho uma equação do segundo grau e existe uma reta, existem dois pontos possíveis. Ou, dado uma equação do segundo grau, é possível que exista uma reta tangenciando um único pontinho, e, dado uma outra equação do segundo grau, é possível que não tenha ponto nenhum, certo? Então, quando ele fala todos os pontos, né, é meio assustador no primeiro momento, mas na pior das hipóteses serão dois pontos. E eis que temos o problema de desenhar, ou seja, eu preciso de um aspecto visual um pouco melhor para conseguir enxergar tanto a parábola quanto a reta que ele forneceu. Então vamos lá, vamos tentar desenhar isso de uma forma um pouco mais clara, certo? Lembrando que não é necessário desenhar nessa prova, ele não solicita isso, certo? Então eu vou proceder com o desenho para que fique claro as ideias. Você poderia fazer isso na resolução se você quisesse, se coubesse também. Então vamos lá, questão M3, item A. Eu vou confeccionar aqui uma parábola rapidinho, mas assim, sem muito preciosismo, galera. Vou só meter aqui algumas medidinhas, né? Para não ficar tão nas coxas. Afinal, você tem que entender o que eu estou pensando, né? Então vamos supor aqui o número 1, número 2, número menos 1 e menos 2. É muito importante que você chute números, certo? E aí, se eu tenho o valor de 1 para a parábola, vou colocar aqui o 4, como y é igual a x2, você bota 1, a resposta é 1. Você põe menos 1, a resposta também é menos 1. Se eu ponho 2, a resposta dá lá em cima um 4. Beleza? Se eu ponho menos 2, a resposta também vai dar lá em cima, bem em cima mesmo aqui no 4. E aí você tem o ponto zero, que seria a raiz dessa equação do segundo grau. Afinal, ela é uma equação do tipo y igual a x², né? Ou seja, x² igual a zero, vai dar sempre zero na resposta da raiz. Feito isso, gente, agora nós temos a equação que ele forneceu lá. 2x menos y mais 3 igual a zero. Esta equação de reta, ela não é muito legal assim, eu particularmente não gosto dessa forma de enxergá-la, prefiro isolar o y, que aqui aparece uma equação de crescente do primeiro grau. E, porventura, a gente poderia até pensar aqui no 2 valendo, no x valendo 1, né? Você vai ter um valor de 5, vai dar lá nas alturas esse valor. Então essa equação, cara, ela tem um ponto lá em cima e o 3, né, que seria uma outra intersecção. No desenho, sabe que daria para você chutar uns numerozinhos, né? Para tentar chegar numa resolução razoável, mas né, a gente teria um gráfico que dá mais ou menos essa cara. Mais ou menos isso aqui. Se você jogar menos 1, olha só, menos 1 vai dar 1. Né? É um ponto já da resposta. Mas mesmo que você não tenha feito esse desenho bonitinho, como é que resolve um trem desse? É você fechar o sistema, né, com essa equação aqui. Isso e isto terão pontos em comum. E aí é só resolver, isolando uma letra na outra, substituindo aqui x² igual a 2x mais 3. Então, x² menos 2x menos 3 igual a zero. Aqui, gente, dá por soma e produto, porque se o produto é 3 e a soma é positiva, 3 multiplica menos 1, 3 menos 1, certo?
Então você tem as raízes já. x1 vai ser 3, x2 menos 1. Nada impede você de fazer o delta Bhaskara bonitinho, gente. Agora, esses dois valores são os pontos de intersecção entre as curvas, a reta e a parábola. Se o x vale 3 e a parábola é elevar ao quadrado, o y tem que ser 9. E se o x for menos 1, o y2 tem que dar 1. Eu joguei esses pontos na parábola pela facilidade, mas se eu jogar 3 aqui também, ó, 2 vezes 3, 6, com 3, 9. 2 menos 1, com 3 dá 1 também. Então, os dois pontos coincidem nas duas situações. Conjunto verdade é um conjunto de dois pontos. Esses dois pontos seriam 3 e 9, menos 1 e 1. Então, basicamente a resposta, meus caros, né, seria, dado esta igualdade, esta relação, né, como é que se colocaria na folha de respostas? Eu literalmente colocaria item A, y ao quadrado x quadrado e y igual a 2x mais 3. Fecha um sistema, x1 vale 3, x2 vale menos 1, e, portanto, y1 igual a 9 e y2 igual a 1. E põe lá o conjunto verdade, como eu representei aqui. Sabe que passos matemáticos para eles, tanto faz. Subentende-se aqui que você fez uma substituição de variável. Eu creio que não há problema aqui nessa forma de resolução. Vamos ao item B agora. No item B ele fala que se as variáveis A, B e C forem outras, determine o ponto da reta que está mais próximo do ponto O, que ele chama de origem do sistema. Está aqui em cima, né? Denote O por origem do sistema. O desenho aqui não vale mais, porque a reta é outra, né? E a parábola nem está na jogada. Então, nada desse desenho, cara, vamos ter que fazer tudo de novo. Os valores que ele fornece seriam o A valendo 4x, o B está valendo 3, mais 3y, e o C valendo menos 7. Então essa é a nossa equação de reta. Essa equação de reta ela tem uma cara, né? Nós podemos ter uma ideia dela isolando y, ficando com menos 4 terços de x mais 7 terços. Não há necessidade de você fazer gráfico tão preciso, entendeu? O detalhe realmente é fazer um gráfico para ter uma melhor noção da pergunta dele. Como é uma equação do primeiro grau de coeficiente angular negativo, ela tem esse aspecto, ok? Eu vou chamar isso aqui de reta R. O ponto O, que ele menciona a origem, está aqui. E a distância deste ponto a um ponto que pertence à reta. Gente, distância de ponto a ponto que pertence à reta é distância de ponto à reta. Essa definição na matemática exige que você construa uma reta perpendicular que forme 90 graus aqui, com a reta S, R. Vou chamar de S essa minha reta pontilhadinha aqui, né? Que nem é reta, né? Pontilhada. Bom, para achar este ponto, este cara será o meu x0, aqui será meu y0, que eu preciso achar, e eu tenho esse ponto que é o 0, 0. Qual seria a técnica matemática? Existe esta reta S, que é perpendicular a R, e elas se cruzam em um ponto que me interessa. Eu fecho um sistema, encontro o ponto, acabou, resolvida a história. Então o detalhe é Ioiô Mi Shinshō. Aqui seria da reta S, aqui é da reta R. Bom, preciso de pontos, correto? Cuidado para não confundir a minha ideia. Vamos chamar isso aqui de X só, né? Senão você vai ficar doido comigo. E aqui Y. Então tem um X e um Y particulares que me interessam. O ponto que a gente vai substituir é o ponto 0, 0, porque eu quero descobrir a equação da reta S. A reta S tem o ponto 0, 0. Perfeito. Então, y menos 0 é igual ao coeficiente angular
x menos 0. Aí vem o pulo do gato, gente. Retas perpendiculares. O coeficiente angular de uma vezes o coeficiente angular de outra é menos 1. Como o coeficiente angular da reta R está aqui, menos 4/3, e eu quero o coeficiente do S, ms tem que ser 3/4. Assim você pode finalizar a substituição de variável. Bom, resultado, você tem aquela equação que y é igual a menos 4x sobre 3 mais 7/3, e esta outra que acabamos de descobrir, que y é 3/4 de x. Fechado o sistema, vamos resolver. Joga lá em cima, 3/4 de x é menos 4/3 de x mais 7/3. Manda somando, vai dar uma multiplicação muito louca aqui. Mas vamos fazer para você não ficar com dúvidas. Então vou mandar para o outro lado ali. Você pode fazer o MMC numa boa. Isso aqui vai dar 12. Vai subir um 3. Vai subir um 4. Esse 16 com 9 dá 25. O 12 simplifica 3, sobra 4. Então o x vai dar 28 sobre o 25 lá que eu falei. Esse é o ponto que está ali, né? Conclusão, o teu y é 3/4 disso. O 4 simplifica 28, sobra 7. E o 3 sobra, vai dar 21 sobre 25. Então esse seria o ponto, né? Conjunto verdade é apenas um pontinho, 28 sobre 25, 21, 25. Bom, aqui complicado para formular a resolução lá. O desenho ele fez parte do meu compreensão. Eu creio que seria interessante você colocar esse desenho lá e tentar resumir o máximo possível os passos matemáticos para caber lá. Certo? Colocaria essa propriedade de perpendicular, porque isso não foi dado no texto, você tirou do desenho. E o sistema fechado você já bota logo a resposta aqui, sabe? Então isso dificulta a vida, né? A forma de colocar na folha de respostas. Bom, feito B, vamos para o C. Letra C pede o seguinte: considere agora 3 pontos A, B e C na parábola. Aquela parábola lá de cima. Tais que o ponto A é menos 1 e 1, B pertence ao primeiro quadrante e os segmentos A e B e OC são paralelos. Determine B e C de forma que a distância de B até C seja a raiz de 17. Tenho certeza que você vai entender o bulhufas desse enunciado, certo? Por quê? Porque tem que desenhar para entender isso aqui, cara. Eu primeiro tenho que pensar nesta parábola e nesses 3 pontos. Ele me deu 1 e tem umas coisas loucas lá de segmento paralelo. Então, vamos voltar aqui ao desenho, item C. Vamos traçar a minha retinha aqui, com a minha parábola. Na paz, na alegria, vamos lá. Então, puff, aqui vale 1, 2, 3, 4. Fechou? Então a gente teria lá 2, 1, menos 1, menos 2, que vale 1. Mesmo desenho daquele anterior lá. Ok? Aí, misericórdia, né? A gente tem régua para quê? Para fazer torto? Coisa doida, meu. Aqui. Beleza. Desceu, subiu, chegou. Misericórdia. Vamos lá. Como ele fala, gente, o ponto A é o menos 1, 1. Esse ponto A já é conhecido de nós, não? Esse ponto aqui, menos 1, 1, está até aqui no meu desenho. Então aqui é o valor do A. O valor do B e do C são 3 pontos da parábola. O B, gente, pertence ao primeiro quadrante. E o segmento AB tem que ser paralelo ao OC. O, quem que é O? É o ponto origem. Está aqui. Bom, então eu tenho que fazer uma reta que tenha que ter um certo paralelismo aqui, gente. Então vamos lá, né? Aqui está a minha reta. Vamos supor que aqui é o ponto B. E aí, paralelismo
Eu uso uma reguinha aqui junto, para deixar paralelo, né? Aí desce aqui, ó, pá, beleza? Vai ficar mais ou menos aqui. Esse é o ponto C, gente. Necessariamente também está no primeiro quadrante. Essa reta R, que é R do de cima, né? Então eu vou chamar ainda de R aqui e S lá. Essas duas retas podem me servir para alguma coisa. Os pontos C e B, eles apresentam valores que me interessam. Tem o X do C, tem o X do B, Y do C e Y do B. Esses dois pontos me interessam. Além desse paralelismo, ele menciona que a distância de B até C vale raiz de 17. Bom, raiz de 17 seria essa distância que está aqui, então, correto? Que é difícil de desenhar, que bate quase que na parábola. Beleza, gente? Bom, vamos lá. Primeiro ponto. Paralelismo. Coeficiente angular. Retas paralelas, o MS é igual a MR. Então, quem é MS? Delta Y sobre delta X, gente. Eu vou pegar o Y menos o zero, Y do C menos o Y do ponto zero, dividido pelo X do C menos X do ponto zero. E B e A, dois pontos, Y do B menos Y do A, X do B menos X do A. A gente tem o ponto A, a gente tem o ponto zero. Então já dá para escrever isso aqui melhor. YC sobre XC é igual a YB menos 1, que é a resposta do YA, que é menos 1, 1, ponto. E aqui embaixo x mais 1, xb mais 1, gente, porque já troca o sinal. XA é negativo 1, menos com menos mais. Beleza, essa aqui é uma equação que me interessa. Aí a outra equação se refere à distância, raiz de 17. Né? Essa raiz de 17 é a distância entre dois pontos. Ora, a distância entre dois pontos é dada por um Pitágoras muito louco, tipo esse aqui. Certo? Você pega o catetinho de um caso, o catetinho do outro, eleva ao quadrado e tudo mais. Como é raiz de 17, eu vou escrever que 17 é igual a YB menos YC ao quadrado, XB menos XC ao quadrado. Essa é a minha segunda equação. Momento complicado agora, porque nós temos 4 incógnitas. Eu não consigo resolver isso sem 4 equações. Eu tenho essa aqui que seria a segunda, e falta a que, digamos, foi dada logo no começo do enunciado. Ele fala aqui os pontos A, B e C pertencem à parábola, que é y igual a x quadrado. Então você pode pegar e dizer que yb vale xb ao quadrado e que yc vale xc ao quadrado. Fechamos então 4 equações. Essas 4 equações você tinha que colocar na tua resolução. O desenho não. Por falta de espaço você vai ter que fazer uma seleção aqui, certo? Bom, procedimento matemático agora. Você tem que fazer uma substituição nessa zona toda para fazer surgir os números. Como o y, né, tem essa correspondência de ser igual a x quadrado, e eu não quero enfiar a raiz quadrada na minha história, eu vou trocar todos os y aqui por x quadrados. Então, por exemplo, na primeira sentença aqui, vai ficar yc sobre xc igual a xb quadrado menos 1 sobre xb mais 1. E aqui, 17 igual a xb quadrado menos xc quadrado, tudo isso ao quadrado, mais xb menos xc ao quadrado. Essas seriam as duas equações agora, são duas incógnitas, eu acho xb e xc e finalizo o problema. Fatoração, gente, aqui logo no começo você tem uma fatoração possível, quadrado a diferença de quadrados. Então eu vou continuar aqui embaixo, yc sobre xc vai ser igual a xb menos 1 vezes xb mais 1.
que cancela com o cara lá embaixo, ó. XB mais 1. Já era, morreu. Detalhe que aqui eu não troquei o y, né? Isso aqui é xc ao quadrado. Falei tanto de trocar, não troquei. Aqui é xc ao quadrado. O que permite um cancelamento, gente. Percebe que aqui vai simplificar? E aqui vai ficar simplesmente xc. Conclusão, gente. Xc passa para um lado, o menos 1 passa para o outro. Você vai ter que xb menos xc vale 1. Olha que equação mais lindinha. Pegando dessa primeira aqui, certo? Agora, vamos na segunda. Na segunda equação, tem uma diferença de quadrados também, certo? Aqui não, mas aqui eu tenho, posso tentar fatorá-la. Então, isso vai ficar com xb mais xc, que multiplica xb menos xc, e tudo isso aqui está ao quadrado, mais xb menos xc ao quadrado. Veja que xb menos xc vale 1. E eu posso, então, substituir de uma vez, gente. Se isso aqui vale 1, esse quadrado só está no xb mais xc. Ora, mas é outro cara aqui que eu tenho, não? Que vale 1 também. Só que esse 1 está ao quadrado. Então, veja que eu troquei aqui por 1. Isso aqui sumiu. Ficou o quadrado do cara. E aqui virou 1. 1 quadrado é 1. Manda para lá, dá 16. Tira a raiz quadrada. Xb mais xc dá 4. Como os pontos estão no primeiro quadrante, eu não preciso pensar em valores negativos. Mas isso seria uma observação importante. Agora que eu tenho esses dois valores, xb mais xc vale 4 e xb menos xc vale 1. Vou somar. Né? Eu somo, deixa eu colocar aqui esse passo, aqui seria um terceiro, né? Eu somo os dois, 2xb vale 5, xb vale 5 meios. Yb, portanto, é o quadrado disso, 25 quartos. Se eu subtrair uma equação de outra, de cima menos a de baixo, eu vou ter que 2xc vale 3, xc vale 3 meios. Ora, xc eleva ao quadrado vai dar o yc, 9 quartos. Então, o conjunto de pontos, né, que representaria a minha resposta, deixa eu ver aqui, eu vou pôr para cá. Vai ficar o valor do 5 sobre 2, ponto e vírgula 25 quartos, vírgula 3 meios, ponto e vírgula 9 quartos. Então esse é o conjunto verdade do item C. E aí, gente, de novo, hein? Você não vai copiar tudo isso, cara. O que eu copio, professor? Essas caixotinhas aqui que eu fiz, ó. Isso aqui você copia, porque são as equações que vieram de uma resolução. Se tiver espaço, você faz o desenho, mas não é obrigatório. Então, assim, você parte do pressuposto de um paralelismo, distância de pontos, a equação já era. Daqui você bota a resposta. Mesma coisa aqui na letra B. Você tinha que fundamentar um sistema que estava meio que sorrateiro por conta de um desenho. Então, isso daqui você copiaria, creio eu que é o que mais ocupa espaço. E o item A, bem sucinto também, gente. Você pega isso aqui e dá a resposta. Tenta encaixar o máximo possível ali de informações para deixar o mais claro possível. Porque é uma questão que, vocês viram, né? Dá um trabalho. Eu gastei 24 minutos, mais uns 5 para poder passar isso a limpo. Na prova, gente, quando vocês forem fazer a questão de fato, percebam que teve algumas que foram feitas mais rápidas, compensando então essa perda de tempo aqui nessa daqui. Vamos para a próxima.